Uma pesquisa divulgada hoje pelo site Poder 360 mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue na liderança do primeiro turno das eleições do ano que vem. Vamos ver então a arte da pesquisa aqui no telão para a gente. Coloca, por favor, produção, na tela para que eu possa ler aqui as informações. Então temos aí no primeiro turno... Temos Lula com 43% das intenções de voto, seguido do presidente Jair Bolsonaro com 28%, Ciro Gomes 5%, Eduardo Leite 4%, neste cenário, né, em que o PSDB escolheria o governador do Rio Grande do Sul como candidato, 4%, Mandetta 3%, José Luiz da Atena do PSL com 2%, Rodrigo Pacheco, do Democratas, 1%, Aldo Rebelo, 1%, e o senador que integra a CPI da Covid-19, Alessandro Vieira, também com 1%. Nós temos, produção, aquele outro cenário envolvendo o governador de São Paulo? Não. Em seguida, eu passo os números de como que fica aí na disputa, entrando e substituindo o Eduardo Leite pelo João Dória. Serrão, eu quero o seu comentário sobre mais essa pesquisa. Olha, de novo, perdão, eu sou obrigado a dizer que não consigo acreditar em mais essa enquete. É impressionantemente absurdo que alguém possa crer que Luiz Inácio Lula da Silva possa ser favorito a qualquer coisa a não ser a retornar à presidência de um presídio. Lá talvez ele faça jus a tudo que ele praticou dos anos de governo do PT, com corrupção sistêmica, desmoralização da honradez e incompetência completa de gestão para várias áreas, trazendo para o Brasil um socialismo mais canalha do universo. Nem na Venezuela, nem em Cuba conseguiu se produzir aqui um modelo socialista comunista tão corrupto, tão descaradamente ruim quanto no Brasil. Então, Lula é absolutamente desqualificado para essa disputa. Ele já foi, teve o tempo dele e quando foi, não foi bom. E agora Lula vem dizer, deu uma recente entrevista aí, apontando, não, o PT tem seus erros, tem suas falhas. Só que engraçado, né? Ele citou isso, mas não apontou quais são os reais problemas do PT. Ainda bem que a maioria da população percebe, sabe qual é? É excesso de corrupção, excesso de autoritarismo, incapacidade para gestão, por isso o PT é absolutamente sem condição de vencer nenhuma eleição. E tem um outro detalhe, vamos lembrar sempre, desde 2013 estamos assistindo a uma onda conservadora crescente no Brasil. E não há previsão de que essa onda conservadora recrudesça para a próxima eleição. Então o PT pode voltar ao poder? Pode, daqui a uns 20, 30, 40 anos. Na próxima eleição, eu garanto que não volta. Ô Piperno, o que é maior, a quantidade de candidatos da terceira via ou o ego de cada um deles? Porque desse jeito não vai ter terceira via. Paulo, por enquanto são todos anões dessas pesquisas, né? São todos candidatos nanicos. Até o Ciro Gomes, que na última eleição teve 12% dos votos, mas é claro, ele teve 12% porque foi uma eleição em que ele não contava entre os seus adversários com o ex-presidente Lula. Então, o ex-presidente Lula, quando esteve preso, né, por ação lá do juiz suspeito, o ex-presidente Lula alcançou, o candidato do Lula alcançou 29% no primeiro turno, veja, com o Lula preso. No segundo turno, esse mesmo candidato, com o Lula ainda preso, alcançou 45%. Então, é natural que o Lula solto e agora fazendo campanha contra o pior governo da história do país, né? Um governo que, inclusive, é alvo do escárnio internacional, que pode, inclusive, vai agora receber processo, inclusive, no Tribunal Penal Internacional. É claro que o caminho para ele é muito menos complicado. Essa conjuntura colabora. Essa pesquisa apenas retrata o que os demais levantamentos indicaram. Muito bem, Constantino, analisando aqui os números do segundo turno nessa pesquisa, no caso, quando se insere o governador João Dória, a diferença ela é muito pequena entre a porcentagem de votos dele e do Eduardo Leite, mas no caso da disputa, num eventual segundo turno entre Lula e os tucanos, a margem é muito maior de diferença do que na disputa Lula versus Bolsonaro. Olha, Paulo, essa terceira via tá morta. Tem muita gente depositando suas esperanças no Eduardo Leite, que já recebeu apoio do Tasso,
O Dória tem uma taxa de rejeição muito maior, né? O Eduardo Leite é desconhecido, isso poderia ser um trunfo para ele. Mas a verdade é que essa terceira via está morta pela postura, né, hipócrita. Né? São democratas que preferem, em nome da civilidade, se aliar ao Lula para evitar o, abre aspas, e reproduzindo aqui a fala do Piperno, o pior governo da história do Brasil. E só quem acredita nisso é comunista. Então tá todo mundo de fora da bolha comunista olhando para isso e rindo, achando a maior graça, né? É o pior governo da história, Bolsonaro, é o vírus chinês, é o Bolsonaro, é culpado por todas as mortes, é culpado pela inflação, pelo preço do petróleo. Essa é a narrativa de quem não tem seriedade, porque basta olhar para a Argentina e para a Venezuela, que estão no limbo total na Venezuela, acabou, né? A Argentina está com pesquisas terríveis em termos de crescimento de pobreza, pessoas querendo ir embora do país e tudo, porque basta olhar para o lado, para a Argentina, para ver que esse discurso é fajuto. Então, a turma não está querendo lidar com a realidade, assim como esses institutos. Segundo os institutos de pesquisa, Paulo, Fernando Haddad é o presidente do Brasil. E aí sim o Brasil estaria realmente, né, numa desgraça total, estaria parecido com a Argentina. Né? Então, felizmente que perdeu o PT, ao contrário do que pregavam esses institutos, entre aspas. Eu não subestimo o Lula, não. Eu acho que ele tem aí um recall, um efeito perante uma turma mais ignorante ou então sem questões éticas e sem nenhum apreço por honestidade, coisas assim. Existe um percentual de brasileiros ali que é assim, né? Infelizmente. Agora, veja, o homem não consegue arrastar ninguém para as ruas. Ele, em vez de ir para as ruas testar a sua popularidade, que os institutos garantem que ele tem 287% de chance de vencer no primeiro turno, ele prefere fazer jantar com o Sarney, com o Eunício, com o Sarney, com o Ibanez, com o Renan Calheiros. Ele está jogando nos bastidores. Ele está fazendo o jogo de conchavos com os velhos monstros do pântano, com os caciques da política, velha política, que são os verdadeiros reacionários, porque querem impedir o Brasil de avançar, de melhorar, de mudar, né? De se transformar num país mais sério. Eles querem manter o status quo de um país que é o paraíso dos corruptos, do petrolão, essas coisas todas, né? Então, assim, não dá para confiar muito nessas pesquisas quando a gente olha o que foi o dia 7 de setembro. Né? Então, desculpa, tem gente que acredita em qualquer coisa, tem gente que acredita no terraplanismo, tem gente que acredita em duendes, em fada, e tem gente que acredita que o Lula, que não pode sair na rua e tem que ir no jantar com o Sarney e Eunício para combinar coisas de bastidores, que ele realmente é o grande favorito para vencer no primeiro turno. Boa sorte. Piperno, do que você estava rindo? Não, é que o Constantino citou um nome aí, entre os comensais aí desse encontro com o Lula, o governador Ibanez. O governador Ibanez, ele é um governador até então tido como bolsonarista, né? Porque também tem aquela história que a gente já conversou aqui outro dia. Quer dizer, a gente conhece muitos ex-bolsonaristas, mas a gente não conhece novos bolsonaristas. Restaram apenas alguns bolsolovers aí. Mas, com o tempo, talvez até mesmo esse grupo encolha um pouquinho. Bruna Torlai. Esses números, Paulo, eles até me parecem plausíveis se a gente tirar o Lula da pesquisa, né? Porque, digamos assim, qual que é o cenário que a gente tem hoje? De fato, a gente tem o Bolsonaro assumindo a liderança e a terceira via desesperada para encontrar espaço. Então, esse quadro, ele corresponde à realidade. Bolsonaro à frente e a terceira via se digladiando para ver quem é que vai ali encampar a tal alternativa ao que o Piperno chamou, né? Eu também achei engraçadíssimo. O pior governo do Brasil é muito engraçado, porque o pior governo do Brasil é aquele em que, porque não tem crime comprovado, porque não tem corrupção realmente consistente, as pessoas começam a acusar assim, o presidente realmente de não usar máscara, de coisas completamente irrelevantes, né? E isso, na mentalidade de algumas pessoas, é o pior governo do Brasil. Eu gostaria também de lembrar, antes da gente passar para o terceiro tema, que é esse pessoal do MST fazendo manifestação ali na frente da casa do senador, que o estado atual do Brasil, que não é bom, qualquer pessoa que tem honestidade sabe que isso é o resultado de décadas de políticas completamente equivocadas, das quais a gente não consegue sair.
da noite para o dia. E se não houvesse um governo que prezasse pelo menos um pouquinho reformas, austeridade e tentasse, ainda que preso, essas amarras assim da tradição brasileira, porque tradição você não derruba, você lida com ela, você a vence e demora, é aos poucos, né? Quando você tem uma mentalidade reformista. É difícil, porque você já pegou um Brasil quebrado. E aí, durante a pandemia, justamente por causa da pandemia, você não teve a chance de realmente dar um gás para sair daquela situação. Então, para a gente ser justo, a gente tem que entender que ainda que o Brasil tem problemas hoje, tem. Claro que tem, por causa das décadas de governos de esquerda, social-democratas, gastadores, furadores de teto. E aí, quando a gente pega e fala que o governo Bolsonaro é o pior da história, é simplesmente acreditar que todas as pessoas para quem nós estamos falando simplesmente trocam a realidade por narrativas. Não trocam, isso é coisa de bolha. A narrativa só funciona em bolha. A realidade toca todo mundo. Olha, gente, durante o encontro virtual com militantes, o ex-presidente Lula afirmou que o PT tem todos os defeitos que a gente quer que ele tenha, sem citar quais seriam, e que jamais poderia abandonar o partido a cada tropeço registrado. O presidente Jair Bolsonaro participou em Belo Horizonte do anúncio dos avanços do projeto do metrô na capital mineira. Em meio à cerimônia, foi interrompido por uma opositora e respondeu ao protesto. Vamos ouvir. Não vim aqui falar de política, mas se porventura eu vier candidato o ano que vem, terei o maior prazer de debater com o candidato dessa senhora. Vamos comparar 14 anos do PT com 4 do meu governo. Tá aí a fala do presidente da República. Hoje, agora há pouco, em Minas Gerais. Alguém quer fazer algum comentário sobre isso ou podemos seguir aqui? Constantino, Piperno? Foi o que eu acabei de falar, né, Por Paulo? favor, Bruno. Não, foi o comentário que eu acabei de fazer. Eu nem sabia que ia passar esse destaque, mas foi o que eu acabei de falar anteriormente. Muito bem. Consta, Piperno? Não, Paulo, eu quero só dar uma notinha rápida, né, dizendo que seria muito engraçado um debate desse, porque o Lula vive numa bolhazinha e repetindo as maiores barbaridades na sua rede social, sem poder ser confrontado por pessoas que vão só lembrar do Mensalão. Esses tropeços, né, são só os maiores escândalos de corrupção da história do Brasil. Ele diz que tem algumas coisas que não prestam no partido, mas não disse quais. Eu ajudo ele, todas, porque o PT não presta. E, por fim, o Bolsonaro disse que não é um negacionista, mas sim um democrata. Né? Quer dizer... Então, assim, ele está contra o passaporte de vacinas. E isso, qualquer pessoa com apreço pelas liberdades individuais tem a obrigação de estar contra mesmo. Vai lá, Piperno. Por favor, Piperno. Diria para você que talvez até o final de semana o Brasil, infelizmente, contabilize 600 mil mortes por Covid. É um vice-líder mundial nisso. Então, é um vexame. É uma mancha que esse país não vai conseguir apagar de forma alguma e nunca mais. Isso não tem nada a ver com o presidente. Os governadores tiveram toda a autonomia garantida pelo Supremo. Com todos os governadores. Mas então vamos continuar terceirizando responsabilidade. Olha, a gente... Enfim, a CPI é porque tem muito comunista. Enfim, o combustível é porque tem ICMS. A pandemia é porque tem governadores. Vamos terceirizar tudo. Piperno, você pode pegar cada uma dessas suas acusações e debater cada uma delas comigo. Agora, você vai ter que se ater aos fatos. Combustível, por exemplo, aqui nos Estados Unidos subiu 50%. Na China falta energia. E no Reino Unido tem fila. Isso é culpa do Bolsonaro? Só para eu saber. Que eu vou também... Eu diria para você que no Reino Unido tem fila muito mais em função do Brexit do que por qualquer outra coisa. Meu Deus do céu.